não sei se o Gui já subiu. Pode acessar aí. Eu também vou colocar aqui pra gente fazer junto. Beleza, eu vou ligar no dia. Tá aberto aqui. Tá aberto? Deixa eu só pegar aqui de novo certinho qual que é o seu usuário. Você pode me passar, por favor? Pode deixar, eu consegui. Eu consegui aqui. Isso. Vou passar geral, cadastro, acompanhado geral para Vocês vão ser uma impressora fiscal, certo? Sim. Sim. Ok. Então, o primeiro passo, toda vez que vocês forem implantar uma nova loja, tá? Se porventura ela for uma impressora fiscal, obrigatoriamente vocês precisam entrar no CP aqui para registrar ela, tá certo? Isso se enquadra somente para impressora fiscal, tá bom? Se for uma impressora não fiscal... Não precisa de verão, porque a partir de hoje, todas as empresas novas criadas, elas são obrigatoriamente a nota fiscal do consumidor. Entendi, já você deve ser, certo? Isso. Beleza, então esse é um ponto que vocês já podem desconsiderar para as próximas lojas, tá? Mas para as suas, a gente vai ter que clicar aqui, ó, arquivo de personalização, certo? Esse aqui é um filtro que ele vai na verdade, caso você queira pesquisar, tá? Alguma informação específica, você já pode utilizar. Como a gente não vai pesquisar nada, a gente só quer que todos os campos já preenchidos aqui abram, vocês podem só clicar em aplicar filtro, tá certo? Ele vai trazer pra gente as duas aqui, certo? Que é a Food for Fit, que é a Forceio franqueadora, e a Food for Fit JF, que no caso, creio eu, que seja essa aqui, que vai ser a loja que a gente vai estar implantando. Isso. Certo? Tá, primeiro passo aí, que eu gostaria que você fizesse, é que validasse todos os dados aqui. Eu não sei se foi você que fez esse cadastro, ou foi o próprio Júlio, mas é interessante a gente ter certeza que número de inscrição estadual, municipal e até mesmo endereço, eles estejam corretos, tá? Se você puder fazer isso para mim rapidamente, por favor. Tá, então já tá tudo certinho, porque a gente já fez essa conferência. Ah, entendi. Tá, Beleza. tá. Próximo passo, então, a gente vai entrar dentro de caixas e impressoras, tá? Todo caixa, por exemplo, o caixa propriamente dito, ele tem que ser cadastrado aqui, ok? Se vocês forem mexer também com o waiter, eu não sei se chegaram a apresentar isso para vocês, mas no caso o waiter seriam os tablets, né, ou celulares para os garçons, certo? Para eles poderem lançar os produtos. Ele também é considerado como um caixa, tá certo? Fora isso, também os caixas coletores. Os caixas coletores são o quê? Os caixas para os garçons. Eles também são considerados como os caixas e têm que ser registrados aqui. No caso, você só tem um caixa, certo? Isso. Vai ter mais algum futuramente? Pretende ter mais algum? Não. Ou não? Não pretende, né? Beleza. De toda forma, caso uma próxima filial, uma próxima loja sua que tenha, por exemplo, vamos supor que vai ter um caixa físico junto com um celular também para o garçom e um caixa coletor, que no caso seria o caixa para o garçom só lançar os pedidos, todos eles têm que ser cadastrados aqui, tá? Lembrando que esse código aqui que a gente está fazendo o cadastro, ele vai ser utilizado lá no retaguarda, tá? No Forceio Lite, que a gente vai ter que verificar, a gente tem que linkar esse código certinho lá, ok? Tá. E se eu fosse implementar uma loja de nota fiscal, o que mudaria? Basicamente, a única coisa que mudaria é que você não precisa registrar a sua impressora aqui, tá certo? Esse cadastro aqui é somente para a impressora SF, no caso a impressora fiscal, beleza? Basicamente isso. Caixas, impressoras, DCR e representante legal. Isso aqui você chegaram a preencher? Já, perfeito. Então esse aqui também é só um cadastro de representante legal para ficar se a gente precisar de algum contato específico, a gente já tem aqui no sistema. Beleza? Então essa parte de PR já está finalizada. Essa aqui vai ser a loja que a gente vai implantar, tá? E no caso, vocês já chegaram a gerar o PR, já pediram para o pessoal de hosting adicionar para vocês também, correto? Sim, a última liberação é hoje, ali a data. Mas vocês já refizeram o processo já de renovação, já, né? Dia 2. Ah, não, perfeito. E aqui já não tem dúvida, né? Seleciona, gera o PERES, que vocês já estão cientes. Volta lá só um minutinho, a validade ficou muito curta, a validade está até dia 2/9. Deixa eu verificar aqui. Até dia 2/9 que tá. Agora, né? Aí essa questão aqui, tá? Esses detalhes de validade, de quando você renova a sua chave ou não, isso tem que ser tratado diretamente com a Júlia e com o financeiro. Eu, como consultor, não posso fazer nada para ajudá-las nessa questão. Eu posso somente passar isso para ela e ela verificar se pode prorrogar ou aumentar esse prazo para você. Beleza? Sim. Mas é a Tá extensão certo? mesmo, porque antes de renovar, a gente tinha mais. Desculpa, não. A ligação não, desculpa. Antes O áudio ficou baixo. Antes da renovação que a gente fez hoje, a validade era maior. Era maior? É, a gente pode tentar gerar novamente aqui.
28 é Mas se não der essa opção, aí realmente vai ter que ser verificado internamente aqui com o financeiro se tem algum porquê de ter colocado validade pequena, tá certo? Até eu também concordo com você. A gente já está no dia 27/8, dia 2/9, daqui a 4 dias. Setembro. Na verdade, provavelmente na hora que a gente colocar aqui, ele vai dar uma data curta também. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso, pode deixar, pode ficar tranquilo, eu comento isso aqui com a Júlia, mas de toda forma é um processo que eu não consigo te ajudar, tá? A única coisa que eu posso fazer é repassar para eles aqui e eles aumentarem isso para você, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Beleza? Então essa parte de pera aqui a gente já está concluído, na planilha que a gente já pode colocar aqui, é um processo obrigatório, o status já está concluído, certo? Agora a gente vai entrar aqui na parte de caixas, impressoras, KDS, waiver e POS. Isso aqui, gente, eu já passei para vocês também. Tudo que é caixa, impressora, KDS, waiver, etc., tem que ser feito o cadastro naquela mesma tela que eu te passei, tela de caixas, tá? Isso aqui também a gente já finalizou. Redação de código de vinculação do site, no caso vocês não utilizam, certo? Então esse aqui não se aplica. Ok? Instalação do sistema, isso a gente não vai fazer por hoje, tá? Pode ser que a Júlia ela marque posteriormente alguma data para a gente já tentar fazer a instalação do Delphi, caixas e outros periféricos. Inclusive, até aproveitando, você sabe dizer se esse sistema atual de você, ele utiliza o banco de dados SQL ou não? Sim. Ele utiliza o banco de dados SQL? Sim. Você sabe dizer qual versão que é? Eu sei que é um pouco mais... É um questionamento um pouco mais técnico, mas se você conseguir me dizer, às vezes a gente consegue até mesmo adiantar também a questão das instalações, já deixar tipo tudo prontinho, entendeu? Já acessar o caixa, etc, para no dia da virada mesmo só o Júlio, no caso, te acompanhar. Beleza? Eu tô abrindo aqui, eu tenho até o... Isso você pode levantar depois, tá? Senão vai atrasar um pouquinho a gente aqui. Mas eu questiono isso pelo seguinte, se for uma versão diferente, para a gente melhor ainda, porque o que acontece? A gente consegue fazer uma instalação em paralelo, entendeu? Ou seja, a instalação do sistema Tecnisa não vai impactar na rotina do seu sistema atual. 2012, tá? 2012? Isso. Então, eu creio que dá pra gente fazer sim, tá? Em paralelo. Ou seja, nesse caso a gente evita até menos problema caso aconteça no dia da virada, tá certo? Porque a gente consegue fazer a instalação antes, sem digamos assim, sem que aconteça algum problema mesmo de compartilhamento mesmo de dados entre o Tecnisa e o seu sistema atual. E a gente consegue fazer a instalação em paralelo, tá certo? Vamos lá. Cadastro organizacional. Você está com o seu Forcelight aberto aí? Eu vou abrir, só um minuto. Você não quer, Deixa eu ver se no computador. você não quer acessar a nossa tela aqui para você mexer aqui no nosso computador junto com a gente, não? Pode ser também, sem problema nenhum. Eu vou assim, instruindo vocês e vocês vão fazendo. O que você acha? Eu acho até bom porque aí... Pode ser, mas vamos Pode fazer ser? na tela de cá que a gente vai fazendo, entendeu? Porque senão a gente só assiste Beleza. você fazendo aí. Deixa eu só chamar meu assistente aqui, que esse Apira eu não conheço muito, tá? A gente geralmente utiliza um outro sistema aqui de reunião. Só um minutinho que eu vou pedir para ele me auxiliar aqui. Aí, no caso, vocês vão compartilhar a tela de vocês, certo? Isso. Tá, só um minutinho, tá? Ah, não, e as outras 4 horas aqui a tela não vai. Vou ficar assim, eu falei, só vai engraçar para 28 depois que eu fiz. Faltou o tempo, você quer que eu deixe aqui e ele vai vendo que todo dia. Quem me ouve aí? Beleza, vamos lá, vocês já estão com o Forceio aberto, né? Então, o primeiro passo aqui é a gente verificar a questão do cadastro da empresa. Desculpa, tá cheio o microfone de vocês? Tem alguma coisa próxima? É o áudio que tá ali, ó. Tem algum celular, alguma coisa próxima aí? Tá dando um barulho bem alto no fundo. Tiramos o celular que tava próximo, melhorou? Não, ainda continua com algum ruído aí. Você quer? Esse melhorou. Melhorou.
Consigo ouvir vocês bem agora. Beleza, então o primeiro passo, vocês vão entrar em ambiente, cadastro, empresa. Ambiente, cadastro, empresa. Isso. Cadastro empresa? Ambiente, cadastro, desculpa, geral, empresa. É o segundo, de cima para baixo. Essa parte de cadastro empresarial é bem tranquila, tá? A gente pode ver que a gente está com 3 empresas cadastradas. Já te questiono, são 3 empresas mesmo ou são, você tem uma empresa e no caso o restante é franquia? São 3 empresas. São 3 empresas independentes, certo? Então, beleza, o cadastro está correto, tá? O que a gente vai mexer, se não me engano, vai ser esse aqui, né? Forfeed JF, certo? Isso. Tá, você seleciona ela, tá? E aí, quando você está... Exatamente, quando ela está com ela selecionada, todas as abas do lado vão ser referentes a essa empresa que você selecionou. Você pode ir para Food Forfeed, verifica para mim se esses cadastros já estão ok. Tudo ok. Tá tudo ok? Endereço também. Dados adicionais financeiros a gente não vai entrar. Vai ficar somente dentro de formulário e endereço. Tá certo? PNE fiscal tá certinho também. Beleza. Tá. Passando do cadastro de empresa, agora a gente vai para inscrição estadual, tá? Vai ser a mesma coisa. Ambiente, cadastro geral, e no caso, inscrição estadual. Oi. Eles estão usando uma nova evolução, mesmo que está usando com Vai em formulário, por favor. Não está em nada, não. E aí já forma como agora Os dois são certinhos? E aí não está abrindo. Beleza. Agora a inscrição municipal, por favor. Mesmo caminho, só que uma opção abaixo. Olha, você vê. Certinho. Certinho? Beleza. Agora, no próximo passo, a gente verificar o cadastro da filial, certo? Eu não sei se o Júlio explicou isso para vocês não, no caso, vocês não têm filial, mas a filial é a própria empresa. É um cadastro que a gente, mesmo que a empresa ela não tenha filial, tá? A gente precisa fazer o cadastro de uma filial no sistema, tá certo? Mesmo que seja a própria empresa, tá certo? Beleza, já tá tudo certinho. Já tá tudo certinho também? Você já foi lá no campo lá? Deixa eu só verificar a tela aqui para compartilhar. Perfeito. Formulário, endereço está certinho. Agora a gente vai para o centro de curso para vocês não vai se enquadrar. A gente vai agora para o cliente, tá? Eu não sei se também o Júlio passou para vocês ou não, mas independente se vocês trabalham com uma tabela de clientes ou não, o cliente padrão a gente precisa fazer, tá certo? É preciso que a gente faça uma venda para um cliente específico. Mesmo que você não trabalhe com nenhuma cartela de clientes, a gente tem que ter pelo menos um cliente padrão, tá certo? Cadastrado no sistema, ok? Tem o consumidor final. Isso, consumidor final, certo? Beleza, já está cadastrado também. Dá uma olhada no formulário, vê se está tudo certinho. E agora ela poderia... Beleza, a inscrição pode ser essa mesmo, não vai impactar em nada. Inscrição municipal estadual não vai precisar. Beleza, esse cadastro também está ok. Agora a gente vai num campo importante, tá? Grupo de operador e operador. Vocês já chegaram a fazer já os cadastros dos grupos e dos operadores ou não? Não, na verdade a gente tem que definir os grupos de operador e operador também. Tá certo. Eu digo isso pelo seguinte, esse é um processo obrigatório que a gente precisa para a virada do nosso caixa, tá bom? Então, assim, mesmo que a gente crie um grupo específico, o Júlio já chegou a passar para vocês como que faz esse cadastro ou não? Vocês têm uma noção de como funciona? Sim, mais ou menos, se puder passar de novo, acho que Beleza. nas primeiras aulas, foi bem superficial. Beleza, então vamos lá. O grupo de operadores, ele serve para agrupar operadores, ok? Nada mais do que isso. E as regras que a gente vai ter de utilização do caixa, tá? De restrições do caixa, vão se dar a cada grupo, entendeu? Ou seja, se você não consegue fazer uma restrição de operação do caixa a um operador específico. Você vai fazer ao grupo no qual ele pertence. Então, por isso é importante você criar vários grupos. Por exemplo, grupo de administradores. Isso aqui provavelmente já veio no sistema, tá certo? Inclusive vai ter, creio eu, o usuário seu e o usuário da Tecnisa aqui cadastrado, tá certo? Mas o que a gente pode fazer para já adiantar é vai clicar no botão incluir. Se ela puder agora, Isso. Pode colocar o código sequencial 2, pode colocar a descrição aí como caixa, operadores caixa. R$100, sei lá, mas vai dar a pena passar.
Beleza. Utiliza o controle de senha para desconsiderar, tá? Cada operador tem sua senha específica, tá certo? Neste caso, quando você finaliza, você seleciona de novo operadores. Isso, vai na aba do lado com operadores do grupo. Exato. E aí, nesse caso, o líder você pode desconsiderar, você vai clicar no botão de incluir. Isso. E aí você vai procurar todos os operadores que a gente já tem cadastrado até o momento para poder incluir nesse grupo, tá certo? Depois a gente consegue editar, consegue excluir algum operador do grupo. Você consegue, exatamente. Você consegue excluir, alterar, fazer tudo que você quiser, tá? Isso não fica definitivo. A qualquer momento que você quiser alterar, tirar um operador de um grupo ou fazer algum tipo de regra específica, mudar, você consegue, tá bom? Não é uma coisa que fica fixa, não. Tá certo? Pode já colocar o senhor como operador de caixa também, não tem problema não. É bom que a gente já vai fazendo algumas permissões aí. Mas aí chega numa hora que fala assim, eu quero criar essa página. Quando você vai se preparar, Agora vai em permissões para o grupo de operadores. Guilherme, então pra você editar, tem muito barulho atrás, eu acho. Parece que tem uma reunião. Não, na verdade, eu não sei se é aqui que está sendo barulho. Eu acho que é como se fosse alguma coisa ventilando aí perto de vocês, que tá bem alto. Não, são vozes. É vozes. Ah, não. Realmente é porque eu não tô, como eu não consigo uma sala de reunião aqui há tempo, eu não tô num ambiente totalmente reservado. Até peço desculpas por isso, tá? Inclusive foi o que eu falei para vocês no início. A gente não estava, na verdade, eu não estava preparado para dar uma videoaula para vocês, tá certo? Ah, sem problema. Aí nesse caso, você pode clicar no verde. Isso, você vai selecionar a qual grupo ele pertence. Operadores de caixa. Pode clicar no botãozinho verde. Exato. Ok, então aqui a gente criou o grupo, certo? Agora a gente tem que atribuir quais são as restrições do caixa para esse grupo, ok? Para isso, vocês vão clicar no botãozinho de vendas ali, lá em cima no canto esquerdo superior da tela. Vendas. Configurações do caixa. Controle de acesso do caixa. Você vai selecionar o grupo de operadores, igual eu falei para você, as restrições são em cima dos grupos, não de cada operador, certo? Pode maximizar essa tela aí, por favor. Basicamente, a gente tem todas as opções que o caixa vai fornecer de utilização, tá certo? Então vai desde leitura X, redução Z, abrir gaveta, observação do pedido, fechar caixa, bloquear a caixa, entre outros. Você pode ver que, por padrão, tá? O seu grupo de operador caixa, ele está com todas as permissões de não permite acesso, certo? E nesse caso, isso é uma função que vocês vão fazer, pode ler um por um, e se tiver dúvida, tá? Posteriormente, o que essa função faz, o que isso aqui faz, o que isso aqui impacta ou não, vocês podem entrar em contato ou comigo ou com o Júlio, ele poder explicar certinho o que cada opção vai fazer. Uma sugestão, tá vendo o redução Z? Esse que você acabou de passar o mouse. Essa redução Z, se você fizer ela no início do seu dia, você sabe que o resto do seu dia, o seu caixa ele não vai funcionar, certo? A redução Z, ela bloqueia, na hora que você fecha, faz a redução Z, o sistema entende que o sistema ele já finalizou todas as vendas daquele dia, certo? E somente com a data posterior, a data seguinte, você vai continuar conseguindo realizar as vendas, tá? Então, geralmente, essa redução Z aqui, para os operadores de caixa, você deixa como não permite acesso, entendeu? Ou se não, para o operador de caixa, você seleciona aqui para mim, fazendo favor. Clica nesse não permite aí, ele vai te dar as opções. Ou senão a gente tem outras opções, que é permite acesso, que no caso ele tem livre acesso à redução Z, então ele pode fazer a redução Z a hora que ele quiser, inclusive dando margem para que o operador faça lance isso errado, certo? Ou você pode colocar permissão acesso mediante digitação de código ou senha de supervisor, tá? Aí esses supervisores a gente vai definir lá em cima, tá vendo que tem a aba grupo de supervisores? Então ali você consegue adicionar quais são todos os supervisores. Então se você marca essa opção e permite acesso mediante digitação de código e senha do supervisor, quando o operador do caixa ele for fechar o caixa, ele só vai conseguir tirar a redução Z na hora que um supervisor for lá e digitar o usuário e senha dele. Esse é o mais utilizado e o mais aconselhado para vocês, tá certo? Isso, assim, eu gostaria que vocês fizessem, basicamente, olhando para cada função aí, né, de acordo com a sua rotina, vocês entendessem que o que é interessante um supervisor ir lá e digitar a senha e o que não precisa e o operador do caixa pode fazer de livre acesso. Beleza? Quanto a isso, está tranquilo? Tranquilo? Tá, não sei se vocês anotaram o caminho, mas acho que seria interessante, só para vocês terem uma noção já de onde ir
para não ter problemas depois. Assim, a parte na aba vendas, né? Tá, só um minutinho, tá bem baixo o áudio, desculpa. Isso aqui na aba vendas, não é isso? Configuração do Isso, caixa aba e de vendas. acesso caixa. Não é isso? Exatamente. E aí, assim, algumas Ok? na base da massa. E aí, igual eu falei para vocês, são várias opções. Aí o cliente, se você quiser, por exemplo, que o operador de caixa, não sei se vocês vão trabalhar com mesa ou não, creio que não. Mas se tivesse a opção, aí você coloca permite, etc. Certo? Acho que aqui ficou bem claro para você, certo? Da hora. Aí ela vai validar ele de novo. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada aqui no checklist para a gente dar uma continuidade, tá bom? Então, grupo de operador e operador, tranquilo ou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Agora a gente vem à parte de vendedor garçom, tá? Todo operador que você cria no sistema, tá? Não necessariamente quando você, se ele tiver atribuído a um grupo que tem acesso e permissões no caixa, que é o que a gente acabou de passar aí agora, quer dizer que ele vai conseguir logar entrar no sistema do caixa, tá? Para que ele consiga entrar lá, a gente tem que vincular ele a um vendedor garçom, tá? Qualquer operador que você criar, se você não vincular ele a um vendedor garçom, ele não consegue fazer a abertura do caixa e vender lá por ele, tá ok? Para isso, vocês vão na tela lá de ambiente, cadastro, vendas, vendedor garçom. Isso, exatamente. E esse código aí, vendedor garçom, você pode criar à vontade, tá? Você pode colocar o mesmo código que ele tem de acesso ao sistema ForceLight. Por exemplo, qual que é o seu código de acesso ao sistema aí ForceLight? 25181. Pode colocar o mesmo. Ah, 2518. Desculpa, não entendi. Não, a gente tá vendo no É volume. 25182. O meu é 2. Eu vou só pedir, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei se vocês estão um pouco distante do microfone, para chegar um pouco mais próximo, que Ah, fica um sim. pouco difícil. Não, De tá onde? tranquilo. Beleza, então vamos fazer já o cadastro já do vendedor garçom, no caso de mas- vocês. Por exemplo, esse código é o código que a gente entra. 3 unidades. Isso, esse código vai ser o código que vocês vão entrar no caixa, tá? Diferente do código que vocês têm de operador, que é para entrar aqui no sim. ForceLight. Então a gente cria Entendeu? um agora, né? Exato. Aí por isso que eu te falei, você pode, se você quiser para ficar mais fácil, tá? Você pode criar o mesmo código que de vendedor garçom utilizado como seu de operador. Ah, Tá sim. certo? Mas não dá, são 4 dígitos só. O nosso o código do sistema são 5. São 5? Ah, entendi. Entendi. Pode ser 2518, você pode colocar 1 também, aí vai de vocês, tá certo? Agora essas opções aí de razão social, CPF e nome, você pode colocar o mesmo. Ou se vocês quiserem fazer o cadastro todo certinho, tá? Isso. Nome. Ah, detalhe, tá? Antes de salvar, um processo importante. Aqui, nesse campo de operador aqui, ó, que você vai vincular a qual operador esse vendedor garçom pertence, que no caso é o seu usuário, beleza? Filial e caixa não precisa colocar essas informações. Se você colocar caixa, a esse usuário aqui que você está criando, você vai ter acesso àquele caixa específico, entendeu? Por exemplo, vamos supor que você tem 3 caixas aí, certo? Se você que ele só tem acesso ao caixa 1, ele só vai conseguir logar no caixa 1. Se for no 2, no 3, ele não consegue. Então isso aqui você pode deixar em branco. O interessante é só você deixar a filial e o operador. Tá certo? A filial, ou seja, ele só consegue logar naquela filial dele. Se ele for para outro estabelecimento seu, ele não consegue logar no caixa com o usuário dele. Tá certo? Endereço você pode desconsiderar, tá? Aqui, basicamente, os cadastros necessários para o funcionamento são esses. Agora, se você preferir preencher isso tudo certinho também, vai de vocês. Tá ok? Beleza? Vamos lá, então. Só um minutinho. Verificação já foi também. Fornecedor, tipo de consumidor nesse caso não vai impactar agora. Agora vamos em cliente por filial, por favor. Vai ser ambiente e cadastro. A gente fez o cadastro. A gente fez o. Esse aí, a gente fez o cadastro vendedor garçom. Agora a gente não tem que vincular ele, não? Não, exato. Volta aqui em dados gerais. Não, aqui mesmo. Isso. Vendedor garçom, dados gerais. Exato. Tá vendo que tem um operador aí? Tá. Tá vendo que você colocou o Renato, que no caso é o seu operador? Então, ou seja, você, no cadastro do vendedor garçom, você já vinculou o seu operador a esse vendedor. Tá certo? Então, toda vez que você logar no sistema, ele vai estar registrando o seu operador lá. Tá certo? Ok. Obrigado.
Tranquilo aí? Tranquilo. Beleza, então vamos lá, pode fechar. Então a gente tinha criado o cliente, certo? Agora a gente tem que atribuir esse cliente à filial, que no caso vai ser a FT, que é a loja de vocês, certo? Então vai ser geral, cliente por filial. 2 abaixo. Isso. Seleciono no caso exatamente, JF. Aqui é um processo importante, tá? Todas as novas lojas que vocês forem fazer, é sempre interessante vocês colocarem, igual eu falei para vocês, mesmo que vocês não trabalhem com uma clientela de clientes, tá? Vocês têm que ter pelo menos um consumidor para que todas as vendas que forem registradas ficarem em nome dele, tá certo? E o mais importante aqui é que você não consegue fazer venda para esse cliente se você tá em inscrição, né? Joga a setinha pro lado, para a direita, fazendo favor. Vai julgando. Pode ir mais para a direita. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Vendas for sale. Tá vendo aí? For sale é um módulo que a gente utiliza de caixa para vocês. Então, isso é bastante importante, tá? Se vocês não tiverem aqui selecionado como permite, vocês não vão conseguir fazer venda nenhuma na frente do seu caixa. Então, isso aqui já é um processo que a gente já está matando, que está certinho. Esse cliente aqui, o consumidor final, ele está com vendas como permite, tá ok? Para as próximas, esse processo se repete, tá bom? Ok? Ok. Deixa eu só verificar aqui agora. Beleza, agora a gente vai para a parte de árvore de produto. A árvore de produto, como é que tá? Vocês estão bem tranquilos em relação a ela? Alguma dúvida? Sabe diferenciar produto de compra, produto de estoque e etc? Sim. Já estão sabendo? Vamos abrir a nossa árvore de produto lá então, por favor. Tá, vamos lá. Vocês acham importante eu repassar para vocês isso aqui, a questão de cadastro da árvore, ou está tranquilo? Somente mesmo a gente verificar os cadastros e ver se está faltando alguma coisa? Só verificar? Beleza, pode maximizar a tela, por favor. Basicamente aqui, a gente vai mexer, o nível 9 de você está como cardápio, certo? Teoricamente, é aí que tem que estar registrado todos os seus pratos ou itens que vocês vendem, tá? Isso vocês já chegaram a fazer essa verificação? Tá tudo certinho? Faltou alguma coisa? Acha que não? Estão todos como produto de estoque, né? Vocês vão fazer controle de estoque na filial de vocês? Na loja de vocês? Opa, vão fazer? Tá, um questionamento. Vocês estão afiados com essa questão de produto de estoque, produto de compra? Se eu te perguntar agora para vocês conseguem me diferenciar de forma sucinta aí a diferença entre os dois? De produto de estoque e produto de compra? Isso, exatamente. Sim, produto de compra é o que está vinculado à nota fiscal. E o produto de estoque é a conversão do que vem na nota fiscal de forma que a gente consiga introduzir na composição de produto. Da base. Exatamente. Exatamente. Um bom exemplo, por exemplo, é um fardo de refrigerante. A gente utiliza bastante esse exemplo aqui, certo? Vocês compram um fardo de Coca-Cola, certo? Então vocês têm um produto de compra que é o fardo que vem com 2 unidades, beleza? Mas você não armazena o fardo no seu estoque, você armazena a lata, certo? Então tem que ter um fator de conversão toda vez que você entra nesse produto de compra, que é o fardo, tem que ter um fator de conversão para o seu produto no formato que você armazena no seu estoque. E é aí que está a diferença entre os dois, tá certo? Beleza? Agora um questionamento. Vocês vão mexer com combos de produtos ou não? A princípio não, mas a gente não descarta essa possibilidade futuramente também. Tá, vocês acham interessante? Na verdade, tem alguns ponto. produtos que montam, por exemplo, a gente tem omelete. Só que no nosso Certo. omelete, no cardápio, o cliente escolhe os recheios. Então a gente fez como se fosse um combo de todos os recheios do omelete para não alterar o preço final. Promoção Entendi. combinada. Promoção combinada. Exato, entendi. Tá. Vocês também estão tranquilos com essa questão de promoção combinada? Teve alguma dúvida? Quer que a gente repassa lá? Não, tá tranquilo. Tá. A gente pode só abrir a tela só para me dar uma checada para ver se está tudo Claro. cadastrado certinho. Você só tem que lembrar o caminho. Fica dentro de produto também. Ambiente, cadastro, geral, produto, A gente só tá trabalhando agora composição de produto. Desculpa. É isso mesmo. Pode colocar todos.
Isso, pode ser também intervalo do 9, sem problema. Ah, só um detalhe, tá? Se você colocar de 9 a 9, o sistema entende, tá ok? Ah, é? Sim, sim. Ele vai colocar todo o nível 9 para você, tá certo? Obrigada. Nada. Agora, vamos lá. Eu tô vendo aqui, todos os produtos que estão com mais aqui, teoricamente simbolizam, tá? Que eles estão definidos como produto combinado. Não. Agora, estranho, eu não sei se isso aqui é um bug visual para vocês ou não. Não, mas, não. É o que acontece? A promoção combinada é o que a gente está aqui de promoção combinada. Ó, Exato. o que tem em cima, aqui que tá o mais, é a composição do produto. Entendeu? Ah, vocês já fizeram a composição de todos os produtos? Já. Ah, perfeito, bacana. Então vamos lá. Basicamente todos que estão aqui, tá? São produtos combinados, igual você mesmo disse. O interessante aqui é o seguinte: esse campo aqui de imprime cupom, eu não sei se foi especificado para vocês ou não, tá? Mas esse imprime cupom, o que acontece? Se você coloca ele como sim, tá? Ele vai considerar o valor que você coloca ao combo, certo? Por exemplo, esse produto aqui, ó, crepioca, certo? Como você colocou que imprime cupom sim, o sistema ele vai considerar o preço que você colocou para esse combo aqui, independente das opções que ele escolha, certo? Agora vamos supor que, dependendo da escolha que o cliente faça, o preço do produto ele altere, certo? Não, creio que não seja o caso de vocês no momento, mas se isso acontecer, o que vocês teriam que fazer seria colocar aqui como não, ok? E aí no caso ele vai passar a considerar o preço de cada produto que ele selecionar. Então, nesse caso, isso até é uma opção a mais para vocês depois, dependendo se o que o cliente escolhe tiver uma variação de preço, vocês conseguem também, o sistema te atende nessa questão, tá bom? Entendendo. Agora que eu já vi que vocês criaram um grupo, volta lá no grupo. Volta em composição aqui, por favor. A gente colocou o E como um produto à parte. Desculpa, eu não entendi qual foi sua... Clica aqui, ó, composição padrão, abre lá em cima. Isso. Agora vai em produto do grupo promocional. São todas essas opções mesmo, né? Tá. Isso aqui foi explicado para vocês? Desconto, acréscimo, percentual, valor e etc. Ou não? Sim, isso é quando não aplica o cupom, né? Vai ter um desconto, Isso. um acréscimo, um valor específico e tal. Exatamente. É isso mesmo. Mas, beleza? assim, mas aí só funciona quando coloca não, né? Exatamente. Só funciona quando coloca não. Tá bom? Inclusive até no cupom fiscal, tá? ou mesmo para a cozinha, o que vai aparecer para eles lá vai ser exatamente o nome do combo, tá certo? Não. Não, aí não. Desculpa. Aí eu precisava na cozinha, por exemplo, aparecer um documento. Então, nesse caso... Não. Não, sim, vai aparecer o nome do combo e embaixo todos os itens que pertencem a ele. Mas eu digo em destacado só o nome do combo e embaixo todos os produtos que o cliente selecionou, ok? Beleza? Tá certo. Então deixa eu só verificar aqui pra gente dar continuidade, tá? No caso do açaí, tem um item. Desculpa, só chega um pouquinho mais próximo do microfone. No caso do açaí, que é esse produto que a gente aberto, tem um item que ele adiciona um valor ao produto final, que é o Whey Protein, tá? Ele não tá nem aí. O que a gente fez? A gente criou um produto separado só pro Whey do açaí. Nesse caso a gente poderia ou fazer dessa forma, ou então colocar, imprime cupom não, colocar todos os valores de todos esses produtos como zero e colocar o do açaí R$2, por exemplo, não é isso? Adiciona R$2. Aí tem um detalhe, você não consegue fazer produto nenhum com valor zerado, Então, nem que seja um a gente fez centavo. dessa forma. Não é quebrar centavo. Exatamente. Beleza, então. Qualquer produto, é até importante frisar, tá? Qualquer produto que vocês forem vender na árvore, ele tem que ter algum preço. Você não consegue fazer venda com valor zerado. Nem que seja um centavo, você precisa colocar esse valor no produto. Beleza? Deixa eu aproveitar esse Certo? assunto, Guilherme, por gentileza. Quando a gente criou a tabela de preço, Certo? aqui, por exemplo, esses itens, eles fazem parte de que não imprime cupom, ou seja, eles fazem parte da promoção combinada, só que eles aparecem aqui no meu cardápio. Nesse meu cardápio, eles estão zerados, não tem problema, né? Não tem problema. Já que eles fazem Como você parte. coloca
Isso, exatamente. Mesmo que ele seja um produto que faz parte do combo, tá? Como você coloca imprime sim lá naquela opção, ele vai considerar, a única coisa que ele vai verificar é o valor do combo. Então o combo ele tem que ter preço. Ele tendo preço, o que pertence dentro dele, o que está dentro dele, para ele vai ser indiferente, não vai ter problema. Entendi. Então, tá certo? não vai dar problema no meu, por Não, exemplo, exato. na minha venda de produto disso não, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui, ó, o ketchup aqui ele faça parte, sei lá, do molho, certo? Mas o ketchup ele não é o combo mesmo seria o molho. Se o combo tem preço, se o ketchup tiver com preço zerado igual tá aqui, não tem problema nenhum, não vai dar problema. O sistema vai considerar somente o que tá, só como tá imprime sim, né? Ele vai considerar só o valor do combo, tá certo? Então tá. Se você colocar não, aí sim, aí vai ser necessário você vir aqui na tabela de preço e colocar produto por produto o preço específico, nem que seja 1 centavo. Entendi. Bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui, só um minutinho. Tá. Produtos por loja. Vocês vão ter impressora de produção aí, certo? Aqui no Na cozinha. Não, né? Não, Não. atualmente não. Vai ser nas lojas a serem implementadas, nas franquias vão ter. Mas na nossa Entendi. a gente não usa não, é manual por conta. Tá, então basicamente vocês vão fazer o pedido no caixa, vão anotar no papel e entregar pro pessoal da cozinha, certo? Isso. Tá, eu acho válido eu já passar isso para vocês, porque como vocês vão ter nas outras filiais, é interessante. É no mesmo campo que vocês estavam lá de ambiente, cadastro geral, produto, vai ter lá produto por loja. Só para me explicar para vocês. Produto por loja, de último. Isso. Seleciona sua filial e loja. Beleza. Esse campo aqui, basicamente, é o seguinte. Teoricamente, o que a gente faz quando você tem uma impressora de produção é adicionar todos os produtos que são vendidos aqui. Então, o primeiro passo que vocês fariam seria adicionar do 9 ao 9, certo? E todos os produtos iriam aparecer aqui. Tá? Nesse caso, não precisa adicionar. Só adiciona um produto para eu poder tentar explicar para vocês. Depois a gente exclui ele. Entendeu? Pode ser qualquer um. Desculpa, eu perdi. Isso aí vai ser a lista que a gente vai definir em qual loja que vendendo, é isso? Não, na verdade, isso aqui vai ser a lista que você vai definir qual produto vai sair aonde na sua linha de produção. Por exemplo, você tem uma lista de produtos que são vendidos, certo? Sim. Aí, vamos supor que você separa bebidas vai para o bar, certo? E comidas vai para a cozinha. Ah, sim. Aí o que acontece? Nesse campo aqui vai estar listado todos os seus produtos. E aqui em impressora de produção, que você vai selecionar para qual impressora aquele produto vai. Ou seja, vamos supor que você vai ter separado certinho. Bebidas vai para o bar e comidas vai para a cozinha. Então todos os produtos que forem comidas, você vai selecionar aqui impressora de produção, cozinha, certo? E todos os produtos que vão ser bebidas, você seleciona para o bar. Aí o sistema já vai ter essa inteligência. Toda vez que você lançar no caixa, mesmo que seja um pacote completo, por exemplo, o cliente pediu um prato com uma bebida. O prato ele vai direto para a cozinha e a bebida ela vai direto para o bar. Beleza? Os dois vão sair simultaneamente em cada setor. Perfeito. Ok? Tá, e essa opção aqui de impressora de produção 2 é caso você queira que esse pedido saia em 2 impressoras ao mesmo tempo também. É só uma opção a mais que vocês têm. Beleza. Certo? Só um minutinho. Ficha técnica vocês já fizeram. Preço de produtos, tabela de preço. Todos os produtos estão certinho, com os preços já normalizados, já conferiram lá. Beleza. Pode ser que no dia, tá? Pode ser que a gente Pode ser que alguma coisa, mas a princípio sim. Isso. De qualquer forma, se no dia da implantação, na hora de você estar lançando os produtos lá na tela do caixa, aparecer que o produto não pode ser vendido porque ele não tem preço, basicamente é só vocês entrarem no ForceLight, que é o sistema que vocês estão, certo? Vocês vão na tabela de preço, inserem um preço para ele, ok? Sai do seu caixa e entra de novo para ele atualizar as informações. Esse é sempre um processo necessário. Então, toda vez que você faz uma alteração interna no sistema, para que essa informação suba para o caixa, você precisa sair dele e entrar novamente para que ele faça as atualizações e baixar as tabelas necessárias, ok? Ok. Não tô entendendo. Por que tá aparecendo? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tô entendendo por que tá aparecendo alguns itens na minha tabela de preço que não faz parte dela.
Na verdade, a tabela de preço ela vai trazer todos os seus produtos da árvore. Ah, tá. Entendi. Ela traz independente se você vende ou não. Aí você pode fazer o seguinte, se você estiver achando que para você não tá interessante, você altera o filtro, né? Você altera o filtro e coloca, tipo, Tá. sei lá, o nível 9, por exemplo, e vai trazer só o nível 9 para você. Tá certo? Não, ok. Obrigada. Nada. Vamos lá, vamos dar continuidade. Impostos agora, tá? Esse é um processo importantíssimo que a gente tem que verificar. E, assim, é um processo que vocês fazem junto com o contador de vocês, mas pelo menos a gente tem que verificar se todos os campos estão cadastrados. Vocês vão dentro de cadastro, na verdade, desculpa, parâmetros, vendas, parâmetro de gestão de vendas. Só um minutinho, tá? Vamos lá, vocês vão na aba Imposto de Produto. Certo? Você pode clicar embaixo aí que ele vai carregar. Isso, são todos os impostos já cadastrados pelo sistema. Você vai na aba... Oi, pode falar. Não. Pode continuar. Você vai na aba Imposto do Produto. Você seleciona a filial desejada. Você pode até aconselho aqui, ó, para ficar mais fácil, vocês coloquem aqui, ó. Em vez de ser todos, clique em nível inicial e coloca só o 9, né? O interessante é que a gente tem imposto somente nos produtos que vocês vão vender. É só se vocês forem vender algum outro produto da árvore que não seja só o de vendas. Fábrica, né? Tem... Não, mas a fábrica, o imposto é da fábrica. No caso, os itens da fábrica também são vendidos na loja? Sim, isso aí é uma coisa que eu até quis tirar dúvida, mas falaram que depois ia ter como arrumar. Eu te dou um exemplo. Pode parar em qualquer um. Esse produto Amorzinho Lata, esse aí Fit Nuts, que está marcado, certo? Uhum. Esse é um produto que ele é fabricado na fábrica, vendido da fábrica para a loja compra ele da fábrica e vende ele na loja também. É tudo o mesmo produto. Entendi, e ele está duplicado aí. Seria isso, essa dúvida. Ele está duplicado aqui porque um é compra e outro é estoque. Ah, tá, não, compra a gente vai entendi. ser em caixa, tá? Então tá correto. O que seria errado seria você fazer 2 cadastros do mesmo produto na sua árvore, certo? Como você mesmo... Tá certo. É só em relação a essa diferenciação de quando que entra para a loja, de quando que entra para a fábrica, o estoque, isso tudo é feito aonde? Entendi. Tá, neste caso aqui, nessa tela, o sistema ele não vai para mostrar para você, certo? Você consegue verificar isso mais, assim, com mais detalhes dentro da mesma da árvore de produtos. O que eu aconselho a fazer, para esses tipos de caso, tá? Você pode tentar, no máximo, aqui na descrição, tentar descrever o que é produto de compra, o que é produto de estoque. Por exemplo, algumas das lojas que a gente atende, eles preferem, em vez de utilizar o código, certo? Que creio que o Júlio deve ter passado isso para vocês. O código 00 geralmente é referenciado ao produto de estoque. E o 01 em diante são os produtos de compra. Ou não, ele não passou isso para vocês. Isso não é uma regra padrão. Não, ele tá? passou, mas eu acho geralmente... que... Era esse, sua dúvida? Não era. Desculpa. É o seguinte, pode. É o seguinte, ele está na dúvida, na nossa árvore, a árvore, ela serve tanto para fábrica quanto para loja. Então, por exemplo, Exato. o Fit Nuts, ele é um produto da loja e é um produto da fábrica. Só que na fábrica, Certo. eu vendo esse produto por R$10 e na loja eu vendo por 15. A nossa dúvida é aonde que ele vai... onde que nós vamos diferenciar no sistema quando o produto é para a loja e quando ele é para a Na fábrica. tabela de preço, cada unidade vai ter a sua tabela de preço, seria isso? Exatamente. Aí nesse caso aqui, você Mas falou, igual você falou, quando você é da fábrica, ele tem um preço X, certo? E da loja, ele tem o preço Y. Neste caso, a gente está mexendo exatamente na tabela de preço da loja. Então, esse fitness aqui, ele vai ter o preço da loja. Agora, se vocês quiserem alterar o preço desse fitness aqui lá na fábrica, aí vocês alterem a filial aqui, colocam a fábrica e colocam o valor diferenciado para ele. Entendeu? Isso vale para imposto também? Mesma coisa. Entende? Imposto, tudo, tá certo? Então, por esse ponto aí, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Se a fábrica tem um preço X e a loja tem um preço Y, basta vocês trocarem a filial aqui, que no caso seria as lojas, certo? E colocar o preço diferenciado para cada um, tá ok? Beleza, eu já vi que vocês já cadastraram, chegaram a cadastrar. Isso foi verificado já com o seu contador, validado, ele já passou certinho, ou foi o Júlio que fez essa importação? Você sabe me dizer?
Só chega, desculpa, só chega de novo próximo que eu não consigo ouvir. Não, sei que foi preenchido com base no que o contador passou. Vou até conferir depois, no final de tudo, eu vou mandar as tabelas para ele conferir, mas a princípio tá tudo certo também, tá? Beleza, não, perfeito. Pelo que eu vi aqui, todos os campos que são necessários já estão preenchidos, tá? Então é só mesmo vocês validarem de novo com o contador para ter certeza que tá tudo certinho. Ok? Vamos lá. Ok. Só um minutinho que eu tô verificando aqui agora, tá? O próximo passo. Beleza, agora a gente vai para a tela de layout do caixa, tá? Para isso, vocês vão em vendas. Pode fechar essa janela. Pode falar. Isso mesmo. Configuração terminal do caixa. Só para a gente abrir o layout dele. Beleza, vocês já criaram o layout de venda, certo? Os produtos. Nesse caso aí, essa primeira aba é a aba de grupos, certo? E a segunda aba é a aba de produtos. Eu não sei se chegaram a passar para vocês, mas vocês conseguem visualizar a tela do caixa como ela vai ficar nesse exato momento. Vocês chegaram a receber isso aí? Aham, em algum... É nesse aqui, ó, no meio. Aqui, né? Do lado desse. Não, isso, exatamente. Visualizar layout. Tela de produto FOSS. Primeiro. Mas não fica assim de verdade, né? Aí na verdade a gente não consegue alterar as cores, é um pouquinho melhor ou é Desculpa. exatamente assim? O layout é exatamente assim ou é um pouquinho melhor no caixa? Desculpa, chiou um pouquinho. O layout do caixa é exatamente assim ou ele melhora um pouquinho no caixa real? Não, ele melhora um pouquinho no caixa real, tá? É porque aqui a gente tem algumas restrições, porque ele tenta simular para você o máximo que ele consegue direto aqui da tela do Delphi. Mas na tela do caixa, se você quiser, ele consegue ficar full screen, entendeu? E a questão dos botões também fica um pouco mais assim, a questão da organização fica melhor, tá certo? Mas isso aqui ele retrata como é a tela do caixa, tá certo? Ele vai ficar mais ou menos nesse padrão aí, beleza. Ok? Agora, eu já verifiquei aqui que tem um espaço em branco. Tem algum porquê desse espaço em branco? Não lembro. Geralmente ele segue uma ordem, né? Ele segue da esquerda para a direita e vai pulando para baixo. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o campo 7, provavelmente lá ele deve estar vazio. A gente tirou alguma coisa. Aí nesse caso, o que eu sugiro é o seguinte. E a gente não consegue. Não consegue editar, exatamente. O que eu sugiro a vocês a fazerem, tá? É excluir algum grupo que seja, por exemplo, doce, que está aqui embaixo, e jogar ele para o nível 7. Ou se não, você excluir um a um depois dos 6, né? Para depois reajustar. Infelizmente, nessa tela aqui, a gente não consegue fazer esse ajuste somente colocando a numeração. Tá ok? Pode deixar assim a princípio. Coloca o 7 tapioca desse. Você vai vender, vai. Se vocês quiserem preencher com alguma coisa que futuramente vai ter, ou somente para não deixar o... Vai ficar um buraco. Não. Mesmo se você colocar 7 e não colocar nada escrito, ele ainda continua um buraco lá. Tem que descrever qualquer coisa aí para ele, pelo menos, aparecer lá. Não, mas beleza? Vai ficar assim por enquanto. Mas obrigada pela dica. Ok. Tá, um detalhe aqui é interessante. Volta aqui na tela de produtos. Aqui, ó. Isso. Tá vendo esse nome do produto e nome do botão? Quando você vai cadastrando os produtos aqui, automaticamente ele puxa o nome do produto já cadastrado na árvore. Mas se você quiser mudar, tá? Para que fique melhor para o operador visualizar, vocês podem tentar reduzir um pouco, colocar, por exemplo, em vez de colocar chicken feet frango integral, vocês podem colocar só chicken feet, se o operador já entender isso, entendeu? Agora, se vocês acharem que nesse formato já tá bom, já atende, sem problema nenhum. O nome do botão, se você alterar aqui, não vai impactar em nada no seu produto que você está se limpando com ele, ok? Eu acho que essas alterações vão ser feitas a partir do momento que a gente começar a usar e sentir necessidade. Por enquanto, vamos manter. Beleza. Vocês vão utilizar mesa? Não, né? Vai ser só venda balcão, certo? Só venda balcão, isso. Beleza, então a gente vai pular tem mesa, só que vai ter mesa sim. Vai ter mesa? Vai ter mesa sim. Só que é o seguinte, as contas, elas vão ser fechadas lá no... O cliente vai ter que levar a conta até o caixa para fechar, entendeu? Entendi. Vai ter como se tivesse uma comanda. Entendi. Como se tivesse uma comanda com o cliente, mas ele tem que fechar na tela do caixa, lá no caixa presencialmente. Não, beleza, tudo bem.
Mas se vocês preferirem depois, tá, futuramente, o sistema também ele atende com questão de mesa, tá? O próprio garçom, isso até, assim, pensando nas próximas lojas, tá? Até sugerindo para vocês. Vocês têm um sistema onde a gente consegue criar até um caixa para o garçom. Ele vai literalmente selecionar a mesa que o cliente está sentado e vai lançando os produtos, tá certo? E quando o cliente quiser fechar, o próprio garçom pode selecionar para fechar aquela mesa e depois ele vai até o caixa para poder fazer o pagamento. Mas isso posteriormente, se vocês forem utilizar, tá bom? Vamos na aba de recebimento, por favor, só para verificar se todos os recebimentos não estão lá. Dinheiro, cartão de débito, cartão de... Beleza, os grupos estão certinho. Clica nesse cartão de débito e vai em tipo de recebimento. A aba do lado. Visa débito... Beleza, vocês não vão utilizar TEF não, né? Não, TEF. TEF, no caso, é aquela maquininha que já reconhece a bandeira automática. Não, beleza. Eu digo porque se fossem utilizar, na verdade, vocês não precisam nem fazer esses cadastros aqui, entendeu? Separando, por exemplo, Visa débito, Master débito, Elo débito e etc. Você poderia colocar somente mesmo crédito e débito, e aí o próprio sistema, internamente, a gente consegue configurar para que ele consiga reconhecer e preencher isso automático para você. Isso depois, assim, uma sugestão que às vezes facilita para vocês aí, tá certo? Utilizando uma maquininha TEF, tá ok? Ok, obrigada. Até mesmo na questão de na hora de fechar o caixa, para evitar erros, o TEF ele já faz isso de forma automática para você. Então você não precisa nem se preocupar em quantas vendas de Visa débito você teve, quantas vendas de Visa crédito você teve, porque ele já está fazendo isso para você automático. Ok? Ok. Beleza? Então, recebimento ok também, mesa a gente não vai mexer no momento, imagem de fundo também não, logomarca não, caixas. Clique em caixas, por favor. Beleza, isso aqui é importante, tá? O que acontece? A gente está fazendo os cadastros, existe o cadastro dos caixas, certo? E esse aqui é o layout. Então a gente tem que vincular o layout a um caixa, correto? Então, o caixa que vocês criaram, ele já está vinculado aqui, tá certinho. Mas, posteriormente, se vocês forem utilizar, por exemplo, também tablet, o garçom e etc., se todos que você utilizarem esse mesmo layout, você precisa vincular todos aqui, ok? Pode fechar, então, a tela de caixa também já está ok. Vocês estão bem adiantados, estão bem organizados. Controle de acesso já fizemos, cadastro de recebimento já também. Tipos de sangria. Vocês chegaram a fazer os cadastros do tipo de sangria ou não? Não lembro. O tipo de sangria é interessante você fazer o cadastro porque, assim, de toda forma, você está retirando dinheiro da sua caixa, certo? Então, eu acho que fica mais organizado você ter pelo menos alguns cadastros, né, de tipo de sangria, para quando o operador for fazer uma retirada de dinheiro, nem que seja para pagar funcionário, ou para poder pagar alguma conta específica, conta de luz, etc., ele já tem o que justificar lá, lá no recibo que ele tiver, tá certo? Então, para isso, a gente vai em cadastro, tá? Isso, exatamente. Seleciona a sua loja. E já faz alguns... Tem um sangria de fechamento, esse já é padrão, já vem no sistema, tá certo? Mas você pode adicionar aí pagamento de funcionário, pagamento de despesas e etc. Até sugiro que já o faça. Sangria do dinheiro tipo de caixa, mas... Tá, entendi. Na verdade, o tipo de sangria ele pode ser associado ao tipo de pagamento, não? Como assim? Despesa, tipo de despesa, aquele cadastro dos tipos de despesa que a gente já fez. Certo. Não sei o que, financeira, né? Que é tipo de contas a pagar, na verdade, tipo de contas a pagar. Não, na verdade, esses cadastros que vocês fizeram foi referente ao financeiro. Sim. Então lá vocês têm algum, por exemplo, eu não sei, isso depende de cliente para cliente. Tem cliente que às vezes paga a conta de luz utilizando o dinheiro do caixa, certo? E alguns que utilizam já algum dinheiro que eles têm reservado em algum banco, algum cofre. Nesse caso de vocês utilizam o dinheiro do próprio caixa para poder fazer algum pagamento de funcionário, de passagem de ônibus, etc. Ou não? Então nesse caso... Exatamente. Então é interessante que vocês façam os cadastros aqui para que na hora que o cliente for lançar, lá, o operador de caixa for lançar, ele tiver alguma opção referente a isso, tá certo? Para ficar mais fácil de identificar depois, beleza? Fora isso, é lógico que também tem os cadastros igual vocês fizeram, de financeiro, mas isso é referente ao financeiro. Se é alguma conta a pagar que você tiver interna aí para poder lançar, aí lá tem o tipo de despesa e você vai estar vinculando aquele tipo de despesa. Mas isso não significa que é um tipo de sangria. Sangria é referente ao caixa, tá certo? Então você justifica o porquê você está tirando aquele dinheiro do caixa, ok? Tá, ok.
Não, na verdade, aí a sangria a gente pode criar. Sangria pagamento fornecedores, sangria pagamentos funcionários. Pagamento de transporte e etc. Exatamente. Aí Ok? é menos. Beleza. Vocês vão querer fazer já de uma vez ou vão fazer depois? Faz pra perder tempo. Beleza. Ok, basicamente todos os cadastros que eu verifiquei aqui de vocês já estão certinho, tá? Eu preciso agora que vocês vão no cadastro do caixa, por favor, só para validar a questão lá da modalidade que ele tá. É ambiente, cadastro, vendas, caixa. É só um caixa mesmo, certo? Beleza? Aqui, ó, importante, tá? Tá vendo que ele tá com a situação de status aqui habilitado? Isso aqui só acontece quando vocês criam esse caixa lá no PER. E ele só vai entender, por exemplo, lá no PER a gente criou que o código era 001, certo? Sim. A associação do código criado no PER é exatamente a associação que esse código aqui tem. Se você tivesse colocado o código 2 aqui, sendo que lá no PER você criou como código 1, ele ia ficar aparecendo aqui como desabilitado, mesmo você tendo aplicado o PER, pedindo o pessoal do hosting colocar aqui internamente, tá certo? Então o código aqui ele tem que estar idêntico ao código do CP. Se tiver 3 caixas lá, o caixa 1 com código 1, caixa 2 com código 2 e assim por diante, tá certo? Pode clicar em formulário aí para mim, por favor. Beleza, caixa 1, tipo venda, consumidor cliente, comanda com venda balcão. Tá certo. Então, no caso, vocês vão utilizar a modalidade que ele tá aí, tá comanda com venda balcão, tá? Mas você falou que a comanda ela vai existir mesmo na tela do sistema ou vai ser só um papel que vai ficar fisicamente com tá? Neste caso aqui, o interessante seria somente mesmo então venda balcão. Tá? Deixa eu dar só uma confirmada aqui com a Júlia, só um minutinho, a gente não ter dúvida quanto a isso, tá certo? Só um minutinho. Só que a Júlia marcou o horário realmente. Eu liguei pra ela, eu tinha ligado pra ele e pedi pra ele fazer com a gente mesmo. O fato é bom. Porque essa aula aí vai ser maneiro pra gente fazer. Ah, mas olha só, o áudio toda hora tá baixando. Não, mas não tem problema. Só de estar visualizando a tela, né? Legal, vou ver se eu consigo exportar esse vídeo rápido e já mandar pra dar pro grupo, pro DNZ. Pessoal, voltei, desculpa. Dá pra me ouvir certinho? Claro. Eu só vou pedir pra vocês abaixarem de novo o volume, isso. Porque tá dando um barulho bem alto de fundo aí. Desculpa, eu não entendi. Só vou pedir pra vocês abaixarem de novo o volume, porque tá dando um barulho bem alto aí de fundo. Não sei se é algum marco, tá ligado? É o mesmo problema que software deu. que a gente usa pra gravar, cara. A gente grava essas aulas. Ah, entendi. Não, beleza. Aí ele tá dando retorno, uma coisa assim. Tá, vamos lá. Eu não consegui validar ainda com a Júlia, ela não tá por aqui, tá? Mas pra gente não perder muito tempo, isso aqui é bem simples. Se eu verificar que tem que ser alterado, vocês vão vir nessa tela aqui e só alterar aqui pra... Vão clicar nessa opção, né? Modalidade do caixa. Pode clicar, por favor. Vocês vão alterar, pode subir a aba. Sobe a barrinha, isso, vai colocar a venda balcão. Não precisa mudar agora, porque a gente não tem certeza. Por enquanto pode deixar o que tá aí. Mas assim que eu validar, eu mando pelo Renato no WhatsApp, pode ser? Aí vocês fazem essa operação. Tá certo? Pode
Pode ser, beleza. Ok? Tá certo. Um outro ponto interessante, pode até tirar dessa aba e clica fora. Tá vendo esse tipo de emissão de vendas? Isso é bem interessante, tá? Por exemplo, você falou que nessa filial vocês vão utilizar a CF, mas as futuras vai ser nota oficial de consumidor, NFCE, certo? Então, isso, nesse caso, é interessante, nas próximas, vocês se atentarem a marcar isso aí, tá? Clicar em NFCE consumidor, tá ok? Beleza. Beleza? Sim. Então, basicamente, o caixa está certinho. Deixa eu verificar aqui se tem mais algum ponto. Parametrizações. Ok, aqui é um processo importante. A gente, assim, existem várias parametrizações que a gente pode fazer referente às suas lojas. Eu passar um a um, creio que não seja tão ideal. A gente precisaria basicamente de um dia inteiro para poder explicar para vocês todos os parâmetros. Mas o que eu sugiro é o seguinte: quando vocês virarem a loja, certo, e começarem a fazer as operações, vocês identifiquem, por exemplo, Guilherme, eu estou achando que minha rotina está um pouco lenta nisso. Será que tem como a gente parametrizar o sistema para que ele faça nesse formato e não naquele outro? E aí, nesse caso, a gente verifica aqui e consegue tentar se adequar à melhor rotina para vocês aí, tá certo? Porque senão, eu vou passar, lógico, eu vou passar a parametrização, mas eu vou passar as mais básicas, tá? Eu não vou entrar em detalhes de todas para não segurar muito do nosso tempo, ok? Pode abrir então, fazendo favor, pode fechar a sua janela, ambiente, parâmetros, vendas, parâmetros de gestão de vendas. Beleza. O primeiro processo aqui que a gente vai fazer, tá? É aí na aba filial, ok? Isso, seleciona a sua filial. Certo. E aqui um dos pontos importantes, tá? Gostaria até, você falou que está gravando, mas é até bom vocês anotarem também. A gente precisa atribuir aquela parte do cliente que a gente vai utilizar em todas as vendas, nesse campo aqui, tá certo? Eu creio que o Júlio já tenha feito, ele colocou o consumidor final, mas isso é necessariamente obrigatório vocês fazerem para todas as próximas lojas que vocês forem implantar, tá? Aquele consumidor final ele precisa estar atribuído aqui, ou seja, todas as vendas que forem utilizadas vão ser em nome desse consumidor final, ok? A mesma coisa se repete para a regra de preços. Pode clicar na aba regra de preços. Isso, a tabela de preço. Essa tabela de preço vai ser utilizada. Pode ser que você tenha mais tabelas cadastradas no sistema. Então, vamos supor, às vezes a próxima loja sua, ela vai ter algum preço diferenciado dessa tabela que você criou de cardápio, certo? Se caso isso ocorrer, você cria uma nova tabela de preço e aqui você atribui ela àquela loja. Beleza. Certo? Guilherme, deixa eu tirar uma dúvida com você em relação a preço. Vamos supor que eu queira dar um vale alimentação para cada funcionária para elas usarem na loja, para poder almoçar, por exemplo. Então vamos supor que cada funcionária tem o direito a R$300 reais de alimentação dentro da loja, tá? Eu consigo criar esse controle, é só criar um cliente, cadastrar a funcionária como um cliente e ter esse relatório de venda, depois eu consigo tirar, não é isso? Na verdade, você vai fazer da seguinte formato. Você vai cadastrar o cliente como funcionários. Neste caso, agora tome o cliente como se fosse o grupo, certo? Lembra que a gente estava falando de grupo de operador e operador? Sim. Então o cliente vai ser o grupo, tá? E no caso, os consumidores que vão ser os seus funcionários. Eu digo assim, funcionário X, funcionário Y, funcionário Z. Então, a gente vai ter que criar o grupo, o cliente, no caso, funcionários, e depois a gente vai cadastrar cada consumidor específico, que é cada funcionário seu específico. Em cima disso, a gente vai atribuir, tá? A gente vai ter lá clientes, consumidor por clientes, então você vai atribuir todos os seus consumidores. Vamos fazer aqui, que acho que fica mais fácil, né? Vamos lá. Primeira parte, vai em ambiente, cadastro cliente. Existe alguma forma de eu fazer isso sem ser... Porque aí toda venda que eu fizer para o cliente, pro funcionário, vai ser uma venda comum, né? Eu vou ser tributado em cima dela. Na verdade, toda venda que você fizer no caixa, você vai ser tributado. Não tem como você escapar disso aí, a não ser que você não passe pelo sistema. Então, eu teria que fazer um controle, eu teria que fazer um controle extra para controle de funcionário, caso eu não seja, para não ser tributado. Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, não é uma você não venda, vai... eu estou fornecendo alimentação para o funcionário, eu não estou vendendo alimentação para ele. Exato. Mas nesse caso, o nosso sistema não tem essa opção de, por exemplo, você definir que não vai ser uma venda. De todo jeito, mesmo você colocando o consumidor, colocando o nome certinho, etc., ele não consegue fazer a diferença. Então você vai ser tributado de toda forma.
Tá? Então, neste caso, você precisa fazer um controle fora, ou se não, fazer nesse formato que eu estou te passando. É cadastrar o cliente, cadastrar os consumidores, vincular os consumidores aos clientes. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Não precisa nem de fazer, porque Beleza? não vai ser... Agora acho que não vai ser... Não vai ser não, né? Não, vai ser. De repente eu faço um grupo com desconto, por exemplo, quero desconto para nutricionistas. Aí como é que Exato. seria? Esse se enquadra. Beleza. Aí o primeiro ponto é você cadastrar o cliente nutricionistas, né? Vamos usar o exemplo que você falou. Então, para esse cenário, nesse caso, entenda que cliente, tá, vai ser o grupo, tá certo? E os consumidores vão ser os consumidores que pertencem àquele grupo cliente que você criou, que é o nutricionista. Ok? Sim. É obrigatória a inscrição ou não? Sim, pode colocar isso. Todos os campos que estão amarelo aí são obrigatórios, tá? Acho que o endereço também vai ser a mesma coisa. Vamos fantasia, pode colocar a mesma coisa se você quiser. Pode colocar 55, isso. Não precisa, basicamente isso, beleza. Agora a gente vai cadastrar os consumidores, ou seja, seriam cada funcionário ou se não uma pessoa nutricionista específica. Você vai em ambiente de cadastro, vendas, deixa eu achar o consumidor aqui, consumidor, tá logo debaixo de vendedor garçom. Era um grupo colocado no site do botão. Tá vendo que a gente selecionou o cliente? Ou seja, é como se ele tomasse o cliente como grupo, tá certo? E aí, no caso, agora você faz o cadastro específico de cada consumidor. Por exemplo, vamos supor que aí seria, no caso, o seu quadro de funcionários, né? Não nutricionistas. Aí você vai cadastrando pessoa a pessoa aí, tá certo? Identificação, no caso, é um código, se ele quiser. Pode fazer. É verdade. A gente tem que cadastrar também o tipo de consumidor, tá? Se eu não me engano, acho que está lá em cima. Terceiro de cima para baixo. Você pode colocar o mesmo nome também, nutricionistas. É só mesmo para poder referenciar. Se eu não me engano, recordar aqui, o centro de custo não vai ser obrigatório. Mas se for, a gente faz o cadastro. Tem amarelo ele? É porque para mim a cor está bem fraquinha. A gente tem que fazer o cadastro sem de custo também. Ambiente, cadastro, vendas, centro de custo. Acho que deve estar no geral. Dá uma olhada no geral. É tanta tela que algumas a gente acaba esquecendo. Isso. Pode ser que o sistema ele não tenha sincronizado quando você cadastrou o centro de custo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes isso acontece, tá? Sugiro que a gente saia do sistema. Sugiro que a gente saia e entre novamente do sistema para ver se ele vai carregar, tá?
Por exemplo, na hora do consumidor, tem sites. E aí, até um ponto importante aqui, ó, só até para já adiantar algumas coisas, tá? Não necessariamente precisa fazer o cadastro. Vocês estão vendo esse campo aqui de saldo? Aba saldo. Vai nela, fazendo favor. Tá vendo que a gente tem venda débito, consumidor e crédito pessoal? Certo? Então, nesse caso, quando vocês terminarem de fazer o cadastro daquele consumidor, vocês vêm aqui, certo? E vão colocar, parametrizar referente a qual vocês vão utilizar. Vai ser débito consumidor ou vai ser crédito pessoal, certo? Aí, selecionando um dos dois, pode clicar aqui, ó. Se bem que para vocês agora não tá liberado, a gente tem que terminar de fazer o cadastro. Mas nesse caso, você consegue, por exemplo, colocar, se ele tem um valor de máximo de consumo diário, tá vendo aqui em venda crédito pessoal? Aqui um pouquinho abaixo. Valor máximo de consumo diário, tá vendo aí? Você consegue colocar ele, por exemplo, vamos supor que você quer que seu funcionário gaste até R$50 por dia, você consegue colocar aqui isso para você, tá certo? Vamos supor que você quer bloquear o lançamento dele quando o saldo for inferior a X valor, por exemplo. Vamos supor que quando ele chegar a R$20, o seu zero, você bloqueia o tipo de venda para ele, você consegue fazer isso também, você informa esse campo, tá certo? Ou se não, você também consegue até colocar aqui, ó, emitir aviso ao operador quando o saldo for inferior a tal valor. Tá certo? Então, basicamente, depois que a gente cria o cliente, a gente cria o consumidor e vincula esse consumidor, tá? A gente vem nesse campo aqui de saldo e faz esse preenchimento. Com esse preenchimento, por exemplo, toda vez que você for fazer venda para um consumidor, vai ter lá o botãozinho de selecionar o consumidor, certo? Aí vai ter lá nutricionista, aí a nutricionista X. Toda vez que você clicar nessa nutricionista X, o sistema vai verificar se ela tem algum saldo dentro do sistema. Se ela tiver esse saldo, ele vai debitando. Quando chegar no valor X dela, específico, ele para de fazer essa venda até que esse saldo ele seja renomado. Entendeu? Beleza? Entendi. Ficou alguma dúvida ou ficou bem tranquilo? É bem simples esse cadastro. Basicamente, você faz o cadastro do fornecedor, né, do consumidor, na verdade, depois vem aqui de saldo e parametriza conforme vocês decidirem aí. Se vai ter algum saldo mínimo por dia, se ele não pode ultrapassar X valor, etc. Ok? Entendi. Beleza? Beleza. Agora, basicamente, o que eu tinha para levantar aqui, deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma coisa. Cadastro fiscal, financeiro, esse tipo de coisa não vai ser pertinente agora. Basicamente, seria isso que eu teria para poder verificar com vocês, tá certo? Isso para a gente tentar evitar ao máximo de dar algum tipo de imprevisto na hora de virada do caixa. Teve alguma dúvida com relação aos campos que a gente passou para vocês ou não? Tá bem tranquilo? Tá bem tranquilo? Vocês acham que a próxima loja já consigam pelo menos tentar iniciar, fazer alguma coisa sozinho e etc, sem problema nenhum? Espero que sim. Beleza. O sistema ele é bem simples, tá? Vocês também eu vi que vocês são bem organizados, vi que já fizeram todos os tipos de cadastros aí. E se precisar, pode contar ou comigo, ou com o Júlio também, ou com a Julinha, sem problema nenhum. Tá certo que a gente tá aí para ajudar. Ok? Então basicamente é isso. Tem mais alguma dúvida, mais algum ponto que vocês queiram tirar comigo, aproveitando aqui esse tempinho, ou não? Não, mas tá tranquilo. Beleza. A questão dos parâmetros, Renato, aí com a virada da loja, você for sentindo que dá pra gente melhorar essa rotina X, essa rotina Y, dá pra gente tentar fazer algum tipo, sei lá, de bloqueio em alguma tela e etc. Tudo que você for percebendo que dá para tentar melhorar, provavelmente deve ter um parâmetro para isso, tá certo? Aí eu prefiro que seja nesse formato, porque se for a gente ficar explicando parâmetro por parâmetro, creio eu que vocês não vão aderir muito, certo? E não vai ser muito produtivo. Acho melhor a gente colocar a mão na massa mesmo e identificando se dá para fazer, identificando alguma rotina que vocês queiram modificar, a gente verifica se tem ou não parametrização ou se tem, perfeito. Se não tem, a gente pode tentar entrar em desenvolvimento para vocês, beleza? Tá certo, gente. Eu agradeço aí, peço desculpas, tá, pelo ocorrido. Na verdade, acho que foi um erro de comunicação aqui interna mesmo, tá? Achei que a gente ia verificar isso tudo aqui sozinho, mas acabou que em última hora a gente teve esse mini treinamento aqui, mas espero que tenha ajudado vocês aí. Foi ok? ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Léo. Nada, eu que agradeço, peço desculpas e eu transformo de novo, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.